nosso primeiro vídeo. Esse é um projeto diretamente associado ao Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, ao Laboy Áfricas. E, já que nós estamos falando de história oral, é importante que primeiramente a gente dimensione o que é a história oral, né? Que é uma das ferramentas mais recentes da historiografia, que surgiu a partir do momento em que foi possível, né, começar a utilização de aparelhos como, por exemplo, gravadores, né, de voz, para que então pudessem ser feitos registros, né, de falas e a partir dessas falas a possibilidade então de acessar histórias, narrativas e memórias, né, e ter em registro essas experiências, o que é muito importante porque através desse instrumento é possível que experiências que outrora não foram narradas na historiografia oficial tenham então esse espaço e que possam nos permitir ampliar horizontes e ter de fato uma historiografia mais fidedigna à realidade, né? Não é possível que a gente entenda essa realidade de forma ampla sem que a gente entenda também a forma como essas experiências possuem a sua importância, a sua relevância dentro da construção social. É muito forte a presença da música negra, a presença da associação negra, a presença dos corpos negros nas ruas, no espaço público, afirmando-se, como disse Petrônio, nesse mundo do pós-abolição e mesmo antes, né, desde o período da escravidão, como um caminho de luta política, né? O Paul Gilroy já disse de uma forma contundente, né, o quanto a música negra, aí entendida de uma forma ampla, né, ou as músicas negras, mas ele afirma a música negra no sentido de criar uma identidade negra, foi algo fundamental na luta contra a escravidão e na luta contra o racismo. A luta pelo direito à festa, pelo direito ao encontro, ela nasce junto, né, nas Américas, com a luta pelo direito à liberdade, pelo direito à família, pelo direito à alforria, e foi tão importante como qualquer outra luta dos escravizados durante o período de dominação e no pós-abolição. Quer dizer, entender a luta pela música negra, como Petrônio colocou, né, e Rita colocou, e Regis colocou, né, e Giovana colocou também, né, a importância como afirmação e como humanização e como bandeira antirracista. Então, eu entendo que o Juiz de Fora está inteiramente dentro desse Atlântico e é impressionante a força dessa presença. Eu vou tentar chegar no final, mostrar que Juiz de Fora é um pouco o motor do que eu vou chamar de uma modernidade negra nos anos 20 e 30 no Brasil. Vou tentar chegar lá para fazer essa conexão, uma conexão que o Regis fez de alguma forma, ao colocar que a Mangueira desfilou em Juiz de Fora. Eu acho que essas conexões são muito grandes. E a minha pesquisa atual sobre escolas de samba mostra bem essa conexão. Mas um pouquinho antes, eu queria só colocar, né, eu sou uma historiadora, como a Hebe me apresentou, que vem da cultura popular. Eu fui criada com óculos, com o ambiente de uma democracia racial no Brasil. Eu entrei na faculdade nos anos 70, e ouvia, sentia, percebia o racismo, mas na universidade não se falava dele. O mito da democracia racial ele começa realmente a circular a partir dos anos 70 nas universidades, mas ainda de uma forma muito tímida, onde a presença negra também era muito pequena nas universidades, e eu, como uma história branca, obviamente, se gostava de cultura, comecei a estudar cultura popular. Cultura popular entendida como algo que significava o Brasil, um lugar
de ícone quase, né, da mestiçagem cultural e populacional. Quebrar isso, quebrar essa imagem e começar a estudar a cultura negra foi, sem dúvida nenhuma, uma mudança a partir das lutas sociais dos movimentos negros, dos jongueiros, especialmente, de um trabalho que eu e Hebe fazemos já, lá se vão quase 15 anos ou mais, e o quanto a afirmação, através da música, da cultura negra, da festa negra, de grupos jongueiros, calangueiros e foliões de reis, não chegamos a Minas, né, mas vamos chegar, principalmente no estado do Rio de Janeiro, como nós aprendemos o quanto a festa e a música são bandeiras importantíssimas de uma luta antirracista. Então, desde então, eu venho trabalhando com essa perspectiva da festa negra como um direito, muito antes da Constituição afirmar que cultura é direito. Eu tenho certeza que os escravizados e seus descendentes sempre lutaram e sempre souberam que havia direito, que era um direito, tanto que encheram o saco da polícia, dos senhores, ao longo do período colonial, do século XIX, e no pós-abolição. Quer dizer, a formação desses clubes sociais, do que o Petrônio chama muito bem, né, de associativismo negro, é uma luta antiga, o Petrônio falou das Irmandades, mas ela também é uma luta extremamente política de se relacionar com as estruturas dominantes, quer dizer, porque é proibido, é o que eu perguntava, é proibido ter batuque? Pode batucar no século XIX? Pode batucar durante a escravidão? O que as posturas diziam? O que a lei dizia? O que o senhor dizia? É evidente que isso é uma enorme negociação, nunca houve uma proibição completa, né? Sempre havia uma chance de se abrir uma porta e os escravizados derrubarem a porta. E no pós-abolição, a articulação política era exatamente conseguir licença para formar uma associação, para ter direito de funcionar um clube, porque a polícia tinha que liberar. Então, é uma afirmação política que enfrenta diretamente, no meu modo de ver, aquela versão, né, que circulou muito de que a Primeira República era que o povo assistiu bestializado. Não. O povo, especialmente a população negra, sabia se associar, sabia criar instrumentos de afirmação na cidade, mesmo com todo o racismo e com todas as proibições que aconteciam, sim, né? Mas havia a presença, e no caso, o Petrônio falou em várias cidades, no Rio de Janeiro é muito próximo, muito parecido com o Juiz de Fora também. Política de preservação é um campo de conflito, isso é inerente à política de preservação, mas as políticas são normalmente o modo com o qual o poder público exerce o seu dever de participar desse processo de salvaguarda. O Juiz de Fora tem um arcabouço legal assim, de legislações das mais diversas e que elas contemplam bastante assim, os cenários. Eu acho que às vezes elas não são muito vistas, utilizadas, mas lei tem. Normalmente aquele negócio da lei está no papel e não ser utilizado, mas eu acho que existe uma legislação muito forte em relação a isso. E aí onde que entra a memória nisso tudo? Eu acho que falar, por exemplo, de patrimônio imaterial, falar das nossas manifestações, das nossas tradições, memória é carne, é corpo, é a gente participando, é a gente fazendo, então memória é o subsídio disso tudo, né? E na hora da materialidade, eu acho que o papel da memória é a gente poder se valer daquilo que é tombado, daquilo que é protegido para dar sentido para a gente. E enxergando isso de uma perspectiva assim, nem tudo que é preservado foi preservado às vezes por contar a nossa história, mas eu acho que o papel do patrimônio é dizer que hoje a gente pode utilizar desse espaço. A gente tem mais de 190 bens tombados na cidade. E aí a gente tem 190 condensado principalmente em um centro da cidade, não dando conta de contar tudo que Juiz de Fora merece ter patrimonializado, tudo que Juiz de Fora merece ter protegido. Critérios hoje
é para se valer não só por aquela ideia antiga do patrimônio histórico, artístico, mas evocar pessoas, evocar memórias, lugares, de uma perspectiva assim, não só naqueles critérios que a gente pode chamar de básico às vezes, de como foi pensado o patrimônio no passado, né? Eu acho que o patrimônio soube evoluir, assim, de certo modo, através dos tempos, e a gente tem que se valer deles. Tem seguido, assim, por um caminho que é o que merece, de fato, assim, de reconhecimento, né? Para a gente poder pesar a balança do que a gente já tem protegido e equilibrar com as periferias da cidade e com culturas, né? De um modo geral mesmo, assim. Num devir de uma história do africano em território africano e do africano em diáspora. E é a partir disso que eu tento pensar o que eu chamei de memórias desde a travessia, balizar tanto nessa ideia de travessia do Bidima, como na ideia do desde dentro, de Guerreiro Ramos, que Geni Guimarães, que é professora hoje da Federal Rural, se eu não estiver enganado, da Federal Rural do Rio, no texto dela, Rio Negro de Janeiro, ela vai pensar esse desde dentro para pensar os patrimônios culturais cariocas, né? E aí a ideia de que esse patrimônio, que é possível falar de um Rio Negro de Janeiro a partir desses bens culturais. E é dessa costura que eu tento pensar o que seria uma memória desde a travessia, né? É você conseguir pensar os patrimônios culturais ou os bens culturais e pensar um esforço de descolonização que dê conta tanto dos silenciamentos e apagamentos das memórias negras ou dessas memórias desses sujeitos negros, dar conta da dor e do trauma da experiência vivida por esses na escravidão, na construção da liberdade e após essa escravidão, né? E é pensar também em maneiras de lembrar, de memórias que no presente acolhem os usos políticos do passado, que esses sujeitos negros, homens e mulheres negras, têm agenciado num processo de lembrar de si, narrar a si mesmo e se reconstruir, né? Ou seja, uma identificação e uma afirmação de si mesmo, né? Mas também como uma ferramenta na luta contra o racismo e as desigualdades sociais, como no começo pontuou a professora Marta, ao dizer que nós, os historiadores, estamos sendo puxados à roda, né? Para poder dar conta de todo esse debate que vem acontecendo e que, por exemplo, e é o que eu penso, né, assim, como que os movimentos sociais negros já, se a gente pega a primeira metade do século XX, mas, sobretudo, a segunda metade já com o movimento negro unificado, ou o movimento negro de uma maneira geral, você consegue entender que esses sujeitos viam na história um elemento extremamente necessário na luta contra o racismo. Então, passam a disputá-las, passam, de fato, a batalhar pela memória e a guerrear por versões narrativas dessa história, né? E eu acho que pensar políticas de memória, né, e os museus são um elemento central nisso, é pensar memórias em disputa, né? Isso que eu chamei de batalhas pela memória. Porque é nessas batalhas que eu consigo visualizar uma espécie de um lembrar branco do negro e um lembrar negro do negro. Isso para pensar, porque muitas das definições de memória, muitas das definições do que é conservar, preservar, salvaguardar, né? Elas estão todas, ou quase todas, ancoradas em experiências quase que exclusivamente euro-referenciadas, digamos assim. É uma concepção de memória que é muito europeia, é uma concepção de lembrar que é muito europeia, né? E como é que a gente consegue pensar para além disso, né? Como é que a gente pode sair desse lembrar branco sobre o negro, quando essa ideia, que eu vou chamar de tradicional, na falta de um termo melhor ainda, do que é bem cultural, do que é patrimônio, do que é memória, consegue identificar, consegue patrimonializar, consegue salvaguardar, consegue dar valor histórico a determinados bens negros, mas dentro desse arcabouço, desse ferramental que não dialoga diretamente com esses sujeitos, ou com as experiências desses sujeitos. Como é que a gente consegue atravessar disso para um lembrar negro do negro, que é um lembrar em cima dessas referências próprias desses sujeitos, ou aqui refeitas, né?
A gente observar isso, porque a gente não se vê representado, bem representado positivamente nos livros didáticos. Até hoje a gente não se vê isso. Então a lei vem desenhando caminhos, né? Após essa lei tem uma diretriz, né? Diretrizes curriculares nacionais para a implementação dessa lei, para que os professores que têm essa carência na formação até hoje ainda nas suas graduações, né, para que esses professores saibam o que a gente precisa, o que a gente realmente precisa saber, o que nos foi negado, o que nos foi silenciado. Eu queria construir uma história diferenciada para que pudesse inserir na historiografia, nos livros didáticos e paradidáticos, objetos de estudos diferentes, problemas diferentes, para que a sociedade pudesse se deparar com uma história do negro que não fosse só a escravidão, a tortura, a morte, o sofrimento, sangue, dor, né? Se nós estamos aqui, uma sociedade eminentemente negra, como diz de fora, então a gente atravessou essas décadas, esses séculos, e de que forma a gente sobreviveu e de que maneiras, que não só no Pelourinho, nas senzalas e no trabalho forçado. Bom, quando a gente pensa, né, nessa construção de uma memória negra nas artes visuais do Brasil, a gente tem duas forças, né? Uma é esse discurso hegemônico em torno das artes visuais do Brasil, que forma o que a gente entende como história da arte branco-brasileira, que é uma arte que é feita por mãos brancas, pensada por mãos brancas, criticada por mãos brancas, e assim reflete os olhares brancos em torno da população negra no Brasil. Mas a gente tem também uma contraforça a essa, né? Que é uma história da arte feita, uma arte feita por pessoas negras, em que as negritudes não aparecem como tema, simplesmente, ou como objeto de curiosidade, mas uma construção de si que nos dá umas ferramentas, nos orienta a olhar para nós mesmos, né, para as nossas memórias, para a nossa história. Então, quando a gente pensa na memória negra nas artes visuais no Brasil, eu posso tanto pensar na Redenção de Cã, do Modesto Brocos, uma pintura que fala de um processo de embranquecimento da população enquanto desejo, enquanto um projeto eugenista da nação, quanto eu posso pensar nas pinturas do Arthur Timóteo da Costa, nas esculturas dos Jorge dos Anjos, nos desenhos e gravuras de Rosana Paulino. Então, o olhar, né, e como olhar para essas produções tem muito a ver com a pesquisa dessa memória que está em disputa, sabe? Uma construção de uma memória em disputa. Quando a gente pensa em materiais didáticos, né, é muito presente essas imagens, as reproduções de pinturas dos modernistas, como a Tarsila do Amaral, ou as gravuras e aquarelas do Debré, que são imagens que particularmente olho com muita desconfiança, né? São imagens que trazem muito desse olhar da colonialidade, mesmo dos modernistas, que é algo que é muito constante, mesmo em literatura, não só nas artes visuais. Então, eu acho que o primeiro cuidado, né, para a gente pensar no material didático para ser usado em sala de aula é um olhar crítico. É explicar para aqueles alunos, para a turma, quais são os atores que pensaram naquelas imagens, qual que é o regime de visibilidade daquela época, quais são as ideias que operavam e organizavam naquele momento. E também as intenções daquele artista. Quando a gente vai pensar nas poéticas contemporâneas, pensando em questões da atualidade, se eu estou tratando em sociologia, em história também, dar uma olhada, assim, tem muitos artistas jovens na nossa cidade mesmo que trabalham com essas temáticas, que podem trazer obras que vão potencializar debates e discussão em sala de aula. Para a gente, o sistema de arte é uma arapuca. Para mim, o principal desafio é como transitar ali, né? Como estar nesse lugar, não caindo no mesmo erro ou não se deixando levar. Como eu posso explicar isso melhor?
entendendo que é um lugar sempre de negociação, que não é uma negociação que acontece de maneira horizontal, assim, há uma hierarquia nessa negociação. E ao mesmo tempo em que há uma curiosidade, um interesse cada vez maior pela presença negra nas artes visuais, por parte desse sistema, é esse mesmo sistema que também opera numa lógica colonial, capitalista, portanto, que tenta continuar a explorar essas imagens, continuar a explorar essas presenças. Então, a gente tem desafios hoje de uma ordem de pesquisa, né, de instrumentos de análise, como lidar com essa presença, sem tentar usar uma régua que coloca a arte produzida pela Europa, por artistas brancos, como uma validação ou como um referencial de análise, melhor dizendo, e também como transitar nesse espaço, entendendo que esse espaço é feito para nos explorar também. Então, acho que é um desafio duplo. A minha pesquisa, ela começou um pouco num lugar, assim, de preenchimento de lacunas e muitas dúvidas, assim, dentro do processo de estudo, enfim, dentro da academia, né? Muitos vazios dentro de uma narrativa que parecia muito unilateral. Que agora eu entendo que é unilateral, né? Na época ficava só aquele negócio estranho. As pesquisas negras, elas, dentro das artes visuais, elas ficam muito no lugar da microbiografia e da macrobiografia. O que seria a microbiografia? É onde que a gente parte de uma narrativa que a gente acha que é muito individual, e na medida que a gente vai produzindo, a gente entende que essa narrativa ela encontra ressonância no coletivo. Ela vem de uma narrativa e de uma construção do país que é colonial e que, por conta disso, acaba direcionando a história e as narrativas e os valores do país para um lugar específico, né, que é também responder nesse lugar colonial. E, por conta disso, muita das outras identidades que fazem parte da nossa formação, múltiplo, né, em sua formação. E parte dessa formação ela fica apagada ou direcionada num lugar muito específico e também violento, né, muito limitado. Vou falar especificamente da parte negra dessa narrativa do país, que fica relegada, vamos dizer assim, para numa narrativa que está concentrada na escravidão. E, aparentemente, né, se a gente for seguindo essa narrativa, parece que quando acaba a escravidão, enfim, agora já está tudo bem, vida que segue, continuamos aqui com futebol e samba, e enfim. Por que né, na minha narrativa familiar eu sei o nome da minha, sei lá, bisavó que era italiana, mas tem uma parte assim que meio que desaparece. E aí, na medida que a gente vai procurando esse pertencimento, né, preenchendo esses buracos que fazem parte dessa construção, a gente vai vendo que o que faz parte da minha narrativa, que parecia individual, ela vai encontrar ressonância com outras pessoas. A macrobiografia, ela fica no lugar das narrativas coletivas, né? Violências coletivas, que é, por exemplo, violência policial, mas pensando o cenário que a gente vive e o país onde a gente vive, é muito importante que a gente fale sobre essas questões. É muito importante essas duas inserções, né? Que uma, ela cria essa conexão individual e pertencimento, né? E a segunda, ela fica num lugar que é muito importante, que é denúncia. Estão ali no livro didático, estão apresentando um passado do Brasil, o corpo racializado, né, dos corpos negros no Brasil, ele não para na escravidão, né? Essa é uma narrativa, é uma história, é uma parte da história que faz parte, que não tem como a gente esquecer e deletar, mas a gente tem como colocar essa história de uma outra maneira. Uma outra maneira, por exemplo, é colocar essas imagens de tortura, de violência, de açoite, identificando que são imagens que representavam isso naquele momento, mas que eram feitas, não era contra escravos, eram contra pessoas escravizadas. Isso aí já faz uma diferença muito grande, né? E junto com essas imagens, essas ressignificações que estão sendo feitas, entendeu? Tem uma artista que eu gosto muito do trabalho dela, eu gosto de falar dela quando eu dou aula, por causa disso,
ela chama Geviana, ela é do Maranhão, e ela pega as imagens do Debré, enfim, essas imagens canônicas, né, que estão ali no cânone, não só da história da arte do Brasil, mas também que são imagens que são recorrentes no estudo de história, né. E aí ela pega essas imagens e ela reorganiza as imagens. Às vezes ela só recorta e aproxima as pessoas, ou ela coloca outros indivíduos na imagem, faz uma outra relação, e aí nessa imagem ela coloca indivíduos negros sentados à mesa com muita comida, as crianças sendo tratadas como crianças, não como animais, e todos esses indivíduos tendo a possibilidade de ter o tempo em família com felicidade e fartura, né? Para além de uma narrativa exclusiva de sofrimento e superação. Essas imagens com indivíduos negros e produzido por pessoas negras, elas têm que vir em conjunto, né? Uma do lado da outra. E essas possibilidades de narrativas, possibilidades de leitura da história, elas estarem ali em conjunto, né? Vou focar numa das questões que me mobiliza pessoalmente, né? Trabalhando além da formação de historiadores, com a formação de professores, eu penso que a educação patrimonial ela é um campo a ser ocupado pela Lei 10.639, né, e seus desdobramentos, a lei que trouxe a obrigatoriedade do ensino de história da África, da cultura afro-brasileira, né, e da história da África e da história da luta dos negros no Brasil. Eu acredito que os espaços, né, museais, eles são espaços educativos por excelência, né, e de uma educação que ultrapassa a educação da escolar, né, e, portanto, eles devem ser espaços privilegiados na implementação dessa legislação que alterou a Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira, né, a LDB, e, portanto, ter um museu da história da população negra no Brasil, ter esses espaços em que se trate disso específico, para mim, esses espaços serão espaços privilegiados e devem ser privilegiados no trabalho educativo, né? Nessa formação educativa, tanto pelas escolas, fazendo cumprir a 10.639, né? Enfim, que altera, repito, a LDB e a 11.645, enfim, depois para se tratar das questões indígenas. A meu ver, isso uma das importâncias, vamos dizer, uma das razões que reforça a importância da questão do Museu do Negro. E, evidentemente, por reconhecer publicamente, de forma oficial, nesses espaços museais, né, a presença negra e africana na nossa história. E o protagonismo negro e africano em diversos movimentos, transformações, conhecimentos que foram aqui criados. Então, só para tratar desse aspecto que eu acho que não pode deixar de ser relevado. As questões trazidas pela Hebe me fazem pensar em duas coisas. Primeiro, esses museus alternativos, como ela chamou, esses museus que estão sendo pensados como novos, eles têm um grande desafio, que é esse desafio de diálogo com os movimentos sociais, em especial o movimento negro, né? E com as lideranças negras de diferentes espaços, que já são espaços, a meu ver, espaços representativos da comunidade negra, né? As lideranças das religiões de matriz africana, as lideranças de instituições e ONGs e associações que lidam e que trabalham com a população negra. Então, a meu ver, os museus estão sendo pensados a partir de agora, museus de território, né? Museus novos em outros espaços, em espaços localizados, eles têm esse desafio que é o diálogo, a conversa com a comunidade, sem deixar de reconhecer o trabalho que pesquisadores, que historiadores, que diferentes profissionais vêm fazendo, ou seja, é um diálogo que tem que haver escuta de ambas as partes, aliás, de muitas partes, mas que para se poder construir uma narrativa museal que, ao mesmo tempo, seja sólida, né? e dialogada, e pensada em conjunto nas suas formas de apresentação.
E como descolonizar, a gente pensa nessas alternativas que a Marta falou, né, as alternativas de renomear, que, a meu ver, elas têm a ver com uma outra ideia, ela está muito próxima de uma ideia, que é a ideia de você sinalizar nesses espaços museais que já existem essa história. Você é como se estivesse marcando, né, a ferro e fogo, eu estou usando esse termo, mas não gosto, mas enfim, porque não me veio outro na cabeça, mas marcando aquela história naquele espaço. Então, é como se fizéssemos uma intervenção nesses museus, né? A ideia seria fazer uma intervenção nesses museus em que essas histórias tivessem que ser lembradas, ao mesmo tempo nos espaços. A Marta falou dos espaços. Você não pode tirar a Praça da Harmonia, coloca embaixo ali do lado de Praça da Harmonia barricados da Revolta da Vacina. Vai ter que manter fulano de tal como nome de rua, coloca do lado outros personagens que ali fizeram história e memória, ao mesmo tempo nos museus. Vai ter que manter lá o quadro, né? Enfim, da primeira missa, ou a imagem do engenho do Franz Post, coloca do lado quem eram os escravizados ali naquele engenho, quem eram, de onde foram trazidos, ou seja, de alguma forma, né, fazer com que esses museus fossem ocupados de outra maneira. Nós trouxemos até aqui possibilidades que nos permitem dimensionar a historiografia de forma mais ampla, fazendo o uso de várias fontes e não somente dos métodos tradicionais, para que seja realmente possível fazer uma análise mais fidedigna, mais ampla da realidade em que nós estamos inseridos, e também compreender, portanto, a pluralidade, né, cultural, a pluralidade de experiências, de vivências e de narrativas, e a importância dessa pluralidade e da inclusão da mesma dentro da história oficial. Então, no próximo vídeo, nós estaremos por dentro dessa Juiz de Fora Cidade Negra de forma mais aprofundada. Até lá!